Bem, senhores, vamos aqui a mais um dos nossos vídeos com a parte D. Primeira questão em relação a esse vídeo, que é a questão 151 do nosso Enem 2013, repetimos aqui da nossa prova de matemática, veio da seguinte forma: para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamento remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total dessas suas compras. Bem, gente, é a primeira situação do problema, que cita uma compra, em que você tem direito a 20% sobre o preço original, e sendo um cliente especial, digamos assim, porque possua o cartão de fidelidade, você tem 10% a mais. Bom, mas vamos lá. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação de preços. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Então, existe aqui uma pretensão de uma compra de R$50 e antes dessa remarcação. E ele não possui o cartão de fidelidade. Bom, caso esse cliente possuísse o cartão de fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria D. Então, gente, vamos aqui fazer esse cálculo de duas maneiras na tentativa de projetar um bom entendimento, ou fazer um bom entendimento. Então, nós temos, para solucionar esse problema, armamos da seguinte forma. Primeiro, o cliente especial. Se o cliente é especial, ele possui dois descontos, digamos assim, um de 20%, o tradicional, e ele sendo um cliente especial, ele possui o cartão Fidelidade, um desconto de 10%. Ora, se ele vai fazer uma compra de R$50, ele vai possuir o desconto de 20, que podemos dizer que é 1 menos o 0,2. E se ele possuir o desconto de 10 em seguida, podemos trabalhar com vezes 1 menos o 0,1. Ou seja, quanto ele vai pagar com esses dois descontos em cima de 50 cruzeiros, uma compra de R$50, já dizendo 0,8, que é 1 menos 0,2, vezes o 0,9, que é o 1 menos o 0,1. Em outras palavras, ficamos com desconto na dependência de 50 vezes o 0,72, que vem de onde? De 0,8 vezes o 0,9. Ou seja, nessa situação do cliente especial, sobre uma compra de R$50, ele vai pagar R$36. Bom, mas aqui a condição do cliente comum. O cliente comum, ele só possui um desconto, que é de quanto? De 20%. Se ele vai fazer essa compra de R$50, ele vai ter o desconto, podemos dizer o cálculo do desconto, ou a pagar como sendo vezes 1, 50 vezes 1 menos o 0,2, que nos fornece a condição do cálculo do desconto de 20%, e ficamos a pagar 50 vezes o 0,8, que chega-se ao ou a R$40. Bom, gente, se é um cliente comum, em outras palavras, ele não é um cliente na condição de possuir o cartão Fidelidade, ele vai pagar R$40 sobre essa compra de R$40, de R$50. Bom, aí aqui vem o caso, desse cliente possuir esse cartão Fidelidade da loja. A economia adicional que ele obteria efetuar essa compra. Então, para chegarmos então à economia adicional, vamos fazer o seguinte: se ele não tem o cartão, ou melhor, se ele não é um cliente que possui o cartão Fidelidade, ele possui o desconto, ele vai pagar R$40. E quando ele possui, ou seja, se ele tem o cartão Fidelidade com referido desconto, ele chega a 36. Então, para você calcular essa economia, você faz simplesmente,
a diferença de 40 por 36 e chegamos a R$ 4,00. Ou seja, a opção correta do problema é a opção E. Bem, senhores, aí então uma das maneiras, né, de você efetuar essa nossa questão. A questão 152 da nossa prova amarela, do Enem 2013, prova de matemática. Vem o seguinte: para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Então, senhor, nós temos que fazer um reflorestamento e há uma necessidade de fazer uma reserva, né, em que temos 3 lados, digamos, a construir e o outro não motivo, ele é margeado por um rio. Bom, cada rolo de tela, que é justamente o que vamos empregar para a cerca, será comprado para a confecção da cerca, contém 48 metros de comprimento. Então, senhores, nós vamos adquirir rolos, né, de tela para fechar essa dimensão, esse comprimento. E cada rolo possui 48 metros de comprimento. Bom, agora vem aqui a pergunta, pode-se dizer, do problema. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é Terreno é 6, 7, 8, 11, 12. Bom, senhores, uma das maneiras da gente chegar ao final do problema ou resolver esse problema. Primeiro, vamos aqui tomar o seguinte: o comprimento da cerca, ou seja, a construção em si será um lado com 81 metros, esse comprimento com 190 e mais esse outro com 81 metros. O comprimento do trabalho, ou seja, da cerca, vem ser de 352 metros. É o nosso trabalho para a área a ser preservada. Bom, para você determinar o pedido de problema, a quantidade mínima de rolos que deve ser comprada, o que podemos dizer? Que o número de rolos vai valer quem? O comprimento da cerca, no caso em metros, né, pelo número de metros de um rolo. Ora, o comprimento da cerca em metros nós temos, que é o 352. E o número de metros de cada rolo ele deu aqui no problema. Então, senhores, para chegarmos a isso, vamos dividir aqui, no caso, 352 pelo 48, que dá uma aproximação dos 7,33. Como ele está a pedir a quantidade mínima de rolos e todas as alternativas estão a depender de números inteiros, então, se você comprar só 7 rolos, não vai dar para você fazer essa cerca, porque é além dos 7. Ou seja, o mínimo em número de rolos que você deve comprar é em número de 8 rolos, ou seja, a opção correta é a opção C. Então, senhores, aí é uma maneira bem simples e prática de você resolver esse nosso problema. Vamos à questão 153 dessa nossa prova amarela, nossa Enem 2013, prova de matemática. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causando frequentes de acidentes. Então, senhores, aí uma informação, né, sobre causas de acidentes relativa aos nossos caminhões, às nossas transportadoras. Bom, ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos.
Então existe um caminhoneiro que ele já, de tanto transportar, já sabe que o seu caminhão pode no máximo transportar 1.500 telhas ou então 1.200 tijolos. Agora a nossa situação é a seguinte: considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga, de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Então, nós vamos ter que considerar, digamos, as informações acima, né? Quer dizer, o caminhoneiro transportar dentro de uma condição de carga e esse seu caminhão já possuindo 900 telhas. Em outras palavras, quantos tijolos ele pode usar para completar a carga desse caminhão numa condição legítima de carga, né? Das nossas leis de trânsito. Bom, uma das maneiras de resolvermos esse problema, gente, podemos dizer que é a seguinte: a carga do caminhão vem ser ou com 1.500 telhas ou 1.200 tijolos, conforme a informação acima. Ora, em relação ao nosso problema, podemos dizer que 1.500 telhas, conforme já o enunciado do problema, dessas 1.500 ele já possui, digamos, o caminhão já está carregado com 900 telhas. Quer dizer, podemos dizer assim que temos 600 telhas a transformar em tijolos. Agora, 600 telhas, né, que faz aqui o total de 1.500 com 900, equivale a que quantidade de tijolos? Bem, gente, uma das maneiras, né? Podemos fazer aqui uma regrazinha de 3, simples, em que telhas e tijolos. Nós sabemos que 1.500 telhas equivalem a 1.200 tijolos. Agora, 600 telhas, que são as telhas que devem ser ocupadas por tijolos. Quantos tijolos vai equivaler? Então, aqui nós temos a nossa regrazinha. E aqui podemos, para facilitar um pouquinho, vamos cancelar 2 zeros desse primeiro, na primeira razão, 2 zeros do numerador por 2 zeros do denominador e cruzar. Ou seja, vamos ficar com 15x igual a 6 vezes o 1.200, que é o 7.200. Ora, a nossa meta é o x, né? Que vai nos fornecer a quantidade de tijolos equivalente a 600 telhas. Então, uma das maneiras, né? Os 15 vem a dividir, então se dividirmos aqui essa igualdade ou equação por 15, ficamos com o nosso x igual a 7.200 dividido por 15, é o 480. Senhores, 480, nada mais, nada menos, são os tijolos que podemos usar para a carga, né, ser satisfeita conforme as normas do nosso trânsito. Então, a opção correta do problema é a opção D. Senhores, vamos à questão 154 do nosso Enem 2013, prova de matemática. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, senhores, nós temos aqui uma região em que existe, digamos, uma perspectiva, né, de uma produção em tonelada de arroz sempre numa condição constante de ano a ano. Ele está fornecendo, ou fornece, o nosso problema fornece os 4 primeiros anos, né, 2012 a 2015. Mas ele quer a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021. Então, ele está interessado no todo. Qual a produção total de arroz, de toneladas de arroz, no período 2012 a 2021? Senhores, trata-se de uma questão, né, que você tem que observar bem a condição dessas produções, já que o objetivo citado é esse.
Ora, vamos fazer da seguinte forma para responder aqui a nossa pergunta. Ou seja, a tabela, essa tabelazinha, em relação aqui à produção, e ele deu um toque sério aqui em cima, crescimento constante, nada mais, nada menos, se você observar a produção do ano a ano, mesmo nesses 4 primeiros anos, trata-se de uma progressão aritmética, em que se você partir para o cálculo da razão, em outras palavras, da constante, é só você fazer a diferença de qualquer termo pelo antecessor, que você vai encontrar o 1,25. Fizemos aqui o cálculo da razão pela dependência da produção 2013, que é o 51,50, menos a produção do primeiro, que é o 50,25. E aqui, senhores, determinamos a razão dessa progressão. Ora, para o pedido do problema, que ele está interessado que você calcule a soma dos 10 primeiros termos dessa PA, em outras palavras, é isso, que é a produção de 2012 a 2021. Você pode verificar que aqui nós temos 10 anos, né, de produção. Nós vamos fazer o seguinte: a PA nos fornece a princípio, ou temos a princípio esses 4 primeiros termos, e para chegarmos a calcular a soma, senhores, precisamos determinar quanto ou qual é a produção do último ano, em outras palavras, do 10º termo, que é o 2000, no ano 2021. Bom, como vamos chegar a isso? Vamos usar na progressão aritmética a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral da PA é o A índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Substituindo o que se pode, o A índice N, no caso, é o último termo, ficamos a valer, ou trabalhamos com ele valendo o A índice 10, o A índice 1 é o 50,25, mais 10, que é o N, né, número de termos, menos 1, vezes a razão que encontramos acima, que é o 1,25. Senhores, fazendo essa continha, você vai obter que o 10º termo dessa progressão é o 61,5. Ok? Ou seja, em outras palavras, é a produção do 2021. Bom, para então concluirmos aí o problema, nós temos aqui a nossa progressão e para chegarmos ao final devemos adicionar, né, toda essa produção. Em tonelada, ficamos aplicando a fórmula da soma, que é a fórmula da soma da PA, em geral representamos por SN, é igual ao A índice 1 mais o A índice N vezes o N dividido por 2. Né? É a fórmula tradicional da soma dos termos de uma PA finita. Bom, então, usando aqui, como se diz, o quem é quem, o A índice 1 é o 50,25, mais o 10º, ou o último termo, é o 61,5, vezes o número deles, que é o 10, e dividido por 2. Senhores, uma das maneiras de resolver essa fraçãozinha, podemos adicionar ou cancelar a princípio, ou dividir o 10 pelo 2 e adicionar esses dois aqui do parênteses. Ou seja, o S10 podemos dizer que fica a depender 50 mais o 20, 50,25 mais o 61,50, chegamos aos 111,75, vezes o 10 dividido por 2 é o 5. E aí, senhores, fazendo essa multiplicação, chegamos a 558,75 toneladas. Ou seja, a opção correta do problema é a opção D. Bom, gente, é então uma das maneiras, né, o modo de você resolver esse nosso problema. Bom, vamos aqui ao último desse vídeo, que é a questão 155 da nossa prova amarela de matemática Enem 2013. E vem assim: numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras, o inglês e o espanhol. Bom, nessa escola, ou nesse universo, ou nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 dentre eles não falam qualquer um desses idiomas. Bom, o final do problema vem, ou o pedido vem assim:
Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Então, senhores, é a velha questão tradicional de probabilidade. Ele cita no enunciado aqui ele. Bom, mas vamos aqui tomar a estrutura, os dados do problema para a gente tentar chegar lá. Bom, nós temos para a nossa solução que o universo da pesquisa é, no caso, 1.200 alunos, né? Nós temos um universo com 1.200 alunos. Nós temos, dentre esses, vamos denominar do N de I, o número de alunos que falam inglês, que são 600. Por sua vez, 500 espanhol, vamos simbolizar por N de E. E aquele pessoal que não fala nenhum desses dois idiomas, vamos denominar o N de nenhum. Bom, o pedido do problema é a probabilidade de um aluno que não fala inglês falar espanhol. Bom, senhores, vamos ter que dar uma arrumadinha para chegar ao pedido. Ou seja, vamos construir um anagrama, ou um diagrama, melhor dizendo, com esses dois conjuntos para tentar determinar aqui ou estruturar o pedido da probabilidade. Vamos supor que se tenha aqui o nosso universo, que é a nossa escola. Nessa escola, esse círculo aqui em amarelo, vamos condicioná-lo a representar o pessoal do inglês, o que fala inglês, e por sua vez, o vermelho, o pessoal que fala espanhol. Bom, vamos fazer o apanhado da coluna dos dados que nós já temos, tiramos aí da condição passada. Bom, vamos considerando aqui a princípio logo o número de nenhum, do pessoal que não fala nem inglês nem espanhol, mas que entrou no universo, está no universo da pesquisa, vamos colocá-lo aqui à margem. 300 alunos, eles não falam nenhum desses dois idiomas. Bom, o pessoal que já trabalha com a operação de conjuntos, né, problemas que envolvem diagramas de Venn, em outras palavras, para esse tipo de resolução, você sempre começa dessa situação em geral, dessa situação, interseção entre os conjuntos. No caso, nós não temos no enunciado, vamos denominá-lo de X. Então, nós vamos chamar X para interseção. E da mesma maneira, como você vai determinar as regiões à direita e à esquerda da respectiva interseção. Ora, o pessoal do inglês é 600, mas nós temos já uma determinada quantia aqui que é X e não sabemos quanto é. Então, na região que pessoal que fala, em outras palavras, apenas inglês, se traduz como 60 menos X. Da mesma maneira, pessoal que fala apenas espanhol, pessoal do espanhol é 500 tudo, mas nós temos aqui já X falando espanhol. Para chegarmos à região do apenas, que o pessoal que fala apenas espanhol, é o 500, pessoal do espanhol, menos o X. Bem, senhores, vamos ter que batalhar por esse X para chegarmos ao final do problema. Então, uma das maneiras de chegar lá, ora, nós sabemos que o número do universo é 1.200 alunos, né? E esse universo, no caso, envolve quem? Pessoal que fala apenas inglês, que é os 600 menos X. Pessoal, em outras palavras, que fala os dois idiomas, que é o X. Pessoal que fala apenas espanhol, 500 menos X. E aqueles que não falam nenhum dos dois alunos, que são 300. Este somatório equivale ao universo, que é o 1.200. Bom, gente, vamos então dar um jeitinho nessa equação para chegarmos ao valor de X e assim partir para o final do problema. Bom, aqui podemos cancelar o menos X com mais X. E aí, então, chegamos aqui a 600 mais 500 mais 300 e mais X. Chegamos então a quem? A 1.400, né? 600 mais 500 dá 1.100 mais 300 dá 1.400. Esse menos X podemos cancelar com esse mais X. Ficamos apenas com menos X igual a 1.200. Senhores, resolvendo essa equaçãozinha em primeiro grau, chegamos a X valer 200. Bom, com o X valendo 200, nós vamos agora determinar, em outras palavras, quantos alunos
representam cada uma dessas 3 regiões. Então, nosso 200 é o valor de x, né? E aí ficamos com o pessoal que fala apenas espanhol, 300, que é 500 menos x, que é o 200. E o pessoal que fala apenas inglês, 600 menos 200. Tem muitos problemas que por esse diagrama aqui você já determina tranquilamente a resolução dele. Mas aqui nós vamos ter que ir em frente. Motivo, nós temos que chegar à condição do pedido para a probabilidade. Então, atenção aqui esse final. Alunos que não falam inglês. Não falam inglês, esse pessoal que já está aqui de fora faz tempo. E o pessoal que fala apenas o espanhol, né? Porque esse pessoal aqui, esses 400, falam apenas inglês. E esses 200 falam os 2 idiomas. Então, alunos que não falam inglês. Repetimos, é o 300 aqui do apenas inglês. E 300 do nenhum dos 2. Então, desses 600, nós temos os 300 que falam espanhol, que está envolvido na questão. Bom, para então, senhores, concluir o problema, ele não fala inglês, qual a probabilidade que esse aluno fale espanhol? Então, vamos trabalhar com essa rapaziada aqui. Em outras palavras, a probabilidade de um aluno que não fala inglês e falar espanhol fica na dependência. Probabilidade, simbolizando aqui por P, pessoal que fala apenas inglês, ou espanhol, desculpa, e pelo total deles, né? Que no caso é em 600. E fazendo essa continha, né, gente? Simplificamos aqui, ou então dividimos essa razão, essa fração por 300, chegamos a 1/2. Ou seja, a opção correta do problema é a opção A. Bom, senhores, aí então a questão envolvendo probabilidade, um pouco mais capciosa do nosso Enem. Bom, deixamos aqui a seguir as questões para o nosso próximo vídeo. Número de 5 questões que vem da questão na nossa página amarela, da resolução da prova amarela, da questão 156 a 157, questão 158, 159 a 160. Essas são as questões, se Deus quiser, comentaremos no nosso próximo vídeo. Deixamos aqui também um louvor, digamos assim, ou parabenizar a rapaziada do Esquadrão da Solidário, que é justamente o nosso motoclube de Cascavel, que no domingo passado, ou seja, no dia 1º de 12 de 2013, fizemos a 10ª Romaria, né? Cascavel Canidé. Então nós temos aqui a camiseta desta data festiva e bem como uma parte aqui, né, da rapaziada, né, eu inclusive, fomos a Canidé. Valeu, faço aqui mais uma vez os parabéns à organização do nosso motoclube. Bom, gente, no mais, bons estudos e até a próxima.